Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago e nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso Visioncast, o nosso 6º episódio. Eu sou o Thiago, para quem não me conhece, host aqui do Visioncast, e gostaria de convidar vocês para acompanhar esse episódio, que hoje nós temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa muito importante. Ele é um grande empresário, ele é coach, mentor e fundador, junto com a Thay, da Fit Gestão. Eu estou aqui com o Ícaro Queiroz. Ícaro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer, Thiago. Obrigado aí pela chamada, né? Participar, é sempre bom participar junto com a comunidade. Estou feliz em estar aqui. Prazer, pessoal. Vamos para um dia cheio. Maravilha. E eu conheço o Ícaro já fazem alguns anos já, que eu gosto muito dele, da pessoa dele. Já nos encontramos em alguns eventos e eu falei, tenho certeza que o Ícaro é uma pessoa que vai agregar muito aqui pra gente com o conhecimento que ele tem. E no tema, né, que nós estamos falando hoje, né, o Ícaro também, além da empresa dele, Serviço de Gestão, ele também mexe com o desenvolvimento humano, né, Ícaro? Ele também atua como coach, como mentor, faz palestras. E o tema que nós estamos falando hoje é como a tecnologia ela tem influenciado tanto nos negócios como o desenvolvimento humano. Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, tentar entender, explicar um pouco, ajudar as pessoas como elas podem se melhorar, se dar bem com isso. Mas antes da gente falar nisso, entrar nisso, eu quero que você comece falando comigo, Ícaro. Vamos fazer um pouco assim uma viagem, o presente, o passado e o futuro da Fit Gestão. Uau. Como que começou, na verdade, aliás, como que está hoje, agora, a Fit, um pouquinho do passado dela e o que vocês planejam para o futuro de uma forma bem resumida. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor. Bora, vamos lá. Bem síntese, assim, ó. Nesse momento, a Fit acabou de completar, no dia 18 de fevereiro, completamos 13 anos. Uau, hein? Então, nesse momento, a gente está em momento de celebração, de festa. Estamos com 50 colaboradores e 3 áreas, 3 frentes de trabalho. A frente 1 é gestão empresarial. Nós fomos considerados a maior consultoria em gestão empresarial de Guarulhos. A segunda frente ela é marketing estratégico e a terceira é desenvolvimento humano. As 3 frentes a gente coloca 1, 2 e 3 porque foi a ordem que ela foi gerada, criada, a maneira como elas nasceram. E aí dentro da Fit somos 3 sócios e cada um dos sócios ele é responsável por uma das frentes. O Ícaro, que vos fala, responsável por gestão empresarial. A Thay é responsável por desenvolvimento humano e o Bruno, ele é responsável por marketing estratégico. Então essas 3 áreas vocês acabam aí auxiliando as empresas a desenvolver. E como que começou assim, de uma forma bem resumida assim? A gente vai falar um pouquinho da história de vocês. Como que era lá no passado até você chegar hoje? A Fit nasceu de uma promessa, assim, eu vou sempre falar do que eu creio e do que eu vivo, né? Lá atrás foi uma promessa de uma empresa e essa promessa se tornou realidade. A gente iniciou, obviamente, só com serviço, só com gestão empresarial. Eu trabalhava durante muitos anos na TOTOS, a maior software house, na época era a Microsiga da América Latina, e por causa desse aprendizado, a gente acabou aceitando um chamado maior de empreender, de estar no risco, e aí nasceu a Fit Gestão com gestão empresarial. E o passar dos anos, 19 nasceu o desenvolvimento humano, 19 para 20 desenvolvimento humano, 2 anos antes ali assim, 3 anos antes, acho que a parte web. Então foi 2015 para 16 web. Então hoje vocês já estão em outros patamares, né, vamos dizer assim, de quando vocês começaram, né? Sim. Então assim, e essa ideia de criar a Fit Gestão? Você falou que você trabalhava na TOTOS, Exato. Né? E de onde você falou assim, não, eu quero sair daqui para começar a empreender com o meu próprio negócio ou abrir a Fit Gestão? O que te inspirou a fazer isso? Primeiro foi que eu tinha uma promessa. Eu acredito na promessa. Eu acredito mesmo nela. Ela foi, eu não tenho como dizer que não foi ela. Foi. E o momento de decisão, minha esposa na época estava grávida, teve o filho em fevereiro. E nesse momento que ela estava saindo, então meu filho nasceu dia 15 de fevereiro, dia 18 de fevereiro a gente iniciou a operação. Louco. Foi. Então foi um chamado, uma ideia, e aí tinha clientes que a gente já estava conversando, prospectando, e ele tinha a oportunidade, ele falou, eu quero ser atendido por você, vamos. Aí foi uma questão da oportunidade, estar preparado para ela e aceitar o desafio. E aí dia 18 de fevereiro foi quando virei a chave. Falei, vamos, e aí processo da empresa iniciado. Já tinha, obviamente, um ano antes, maturando qual que é o tempo, qual que é a melhor hora, quais são as contas, vamos fazer as contas. E aí no momento certo foi dado o start, vou assumir essa oportunidade e fui. Então, quando iniciou, o objetivo final era atender um chamado e conseguir fazer com que eu traga um resultado para aquele cliente
que estava à minha porta me esperando e que eu conseguisse trazer a satisfação que ele tinha comigo antes, em outros formatos. Então foi esse, acho que é meu primeiro desafio. Então você saiu de um emprego que você tinha, era estável, e aí Sim. você foi pro desafio de começar a empreender e procurar esses novos desafios aí, né? E me fala assim, como que a Fit, vocês também, como vocês começaram a evoluir ao longo dos anos? Você saiu de lá, montou seu negócio, estava ali com uma criança recém-nascida. Qual foi o desafio para você? Olha, a partir de agora a gente vamos evoluir para ir. Teve seu primeiro cliente, e como que começou nessa jornada, evoluindo mais? O trabalho, eu percebo que no início, os maiores desafios que nós tivemos foi fazer um atendimento que a gente tivesse também o filé mignon. Porque no início da empresa, o que mais acontecia, o que mais aparecia, eram projetos urgentes que eu precisava alocar tempo, disponibilidade de recursos, de pessoas para ontem, para começar amanhã, e os trabalhos mais difíceis, aqueles trabalhos que a gente chama hoje de elefante branco, os trabalhos que não tem tantas pessoas, tanta disponibilidade de mão de obra específica. Então o meu trabalho no início era aceitar os maiores desafios, na minha visão, os piores até então, para que depois disso começasse a vir a bonança, vir o filé mignon. Então a gente iniciou mesmo tendo um trabalho super complexo, super difícil, foi colocado à prova. E aí tinha que ter uma competência muito ímpar e a disponibilidade muito imediata para aceitar ou não. Teve um projeto que foi para fazer no Peru, e acho que isso foi a empresa foi fundada 18 de fevereiro de 2011, em 2012. Na quinta-feira tem um trabalho para ser feito, tem que ser no Peru, você tem alguém para mandar, precisa que faça assim, assim, assado, tem que falar o espanhol e tem que conhecer desse negócio. Uau, tipo assim, primeiro, para mim era uma oportunidade, eu precisava daquele negócio, mas eu não tinha no estoque parado pessoas disponíveis que falavam em espanhol, que tinha uma boa desenvoltura com legislação local, e aí eu tinha que ir atrás, ajustar, ver dentro do time quem tinha mais expertise ou não, ir para parceiros de mercado, buscar informação e captar e contratar muito rápido, fazer uma seleção muito acelerada, para disponibilizar. Então, meus primeiros foram nesse nível de desafio. E o bacana de começar assim, eu entendo você, porque a gente também passou, às vezes passa por algo assim, né? De, olha, surge uma demanda super urgente em cima da hora, e aqui no nosso caso com o evento, né? O evento é daqui a uma semana, daqui a 3 dias, e eu preciso que você faça isso, né? Então a gente, claro, capacitar a pessoa em treinar, entender como que vai agir, como vai funcionar, é um desafio de certa forma. Então, para a gente lidar com esse desafio, a maneira mais assertiva seria a gente ter alguém e treinar, né? Mas eu acredito que esse é um desafio que a maioria dos pequenos ou de quem está começando é um desafio que vai passar por ele. Sim. Né? E como que você acha, na sua visão, que é o ideal da gente tentar não passar por um sufoco como esse? Eu sei que toda empresa passa por isso, ainda mais quando está começando ou com uma empresa pequena, né? No nosso caso aqui, a gente evita perder qualquer trabalho que a gente veja que poxa, é importante a gente ter isso, igual você passou no começo, a gente passou por muita coisa parecida com isso, mas tinha aquela coisa assim, olha, eu não posso perder isso, mas eu também fico com essa questão de chama alguém, capacita alguém, tem alguém para dentro de mim. Então esse é um dos desafios que hoje o empreendedor que está começando, ele tem esse desafio, né? E aí, como que é uma forma que você acha que é o ideal hoje você já está com experiência, 13 anos já de trabalho, como você acha que hoje alguém deve lidar com isso, alguém que vai começar a trabalhar em qualquer negócio que seja e tem um desafio como esse? Eu sempre falo que existe o que eu posso instruir hoje e o de fato o que é, o dia a dia das pessoas. São coisas diferentes, porque o que eu instruo hoje nem sempre é aplicável na íntegra para as pessoas que estão vivendo. Então eu vou falar de prática. Eu acredito que todo negócio que está iniciando, ele vai ter suas dificuldades similares ou parecidas com essa. E pode ser que ela até perdure durante mais tempo. O trabalho do empresário não é não ter esse problema no início, mas é como eu faço para que ele não aconteça amanhã. Para como amanhã esse meu problema, de fato, não seja uma circunstância cotidiana do meu dia a dia. E aí eu chamo isso de planejamento. Planejar é eu conseguir olhar com o tempo anterior a visão do futuro que eu quero chegar. E para conseguir fazer isso, eu tenho que, no momento que eu tenho os desafios, aprender com eles. Eu tive um problema, tive uma necessidade, e se essa necessidade acontecer de novo lá na frente, eu vou aceitar aquele desafio de novo, com base na experiência que eu tive, ou eu vou recusá-la? E como que eu faço para que isso lá na frente seja diferente? Então, assim, o empresário, especialmente o novo negócio, ele vai aprender muito com o que ele já vivenciou. Se ele não passar por uma situação dessa de estresse ou de elástico, pode ser que lá na frente ele rompa, ele se perca de forma toda. Então, passe por isso, experimente esses desafios, mas entenda, esse é um movimento que você quer estar sempre ou não.
A diferença entre apagar incêndio e estar planejado é exatamente essa. Se aconteceu uma vez e eu permaneço nesse mesmo cenário, minha vida ad eterno, o tempo inteiro, eu estou apagando incêndio todo o tempo inteiro. Então a sua empresa ela não tem planejamento. Para eu ter planejamento eu consigo vivenciar, vai ter problemas, vai ter falhas, vai ter coisas que vai fugir do controle, mas e o depois? Eu consigo ter algum lance de aprendizado para depois não vivenciar a mesma experiência? Então esse é o caminho. Então é aí que está o segredo, vamos dizer, da gente ter uma gestão e uma liderança, né? A gente até pode passar por um problema complicado, mas é aquela coisa, né? Errar de novo a culpa é sua, né? Então se a gente passar de novo por um problema desse, aí sim, ou falta de preparação, ou não planejou, como você falou, que não deixa de ser uma falta de preparação, né? Ou não ter uma equipe ali, ou não instruir ninguém. E tem muito, talvez, daquela coisa, no começo eu era muito assim, eu falo isso sem medo, aquela coisa de só achar que só eu sei fazer, né? Ou então que não, eu sei fazer, ou vou ensinar o outro, mas o outro vai aprender errado. Esse também é um desafio que eu percebo que muitas empresas têm. E na sua, não na sua gestão, mas nos seus treinamentos, como você falou hoje, é um problema que você lida constantemente? Muito, porque o empresário, normalmente, ele iniciou o negócio. Alguns herdaram, alguns deram continuidade, mas vamos falar daquele que iniciou. Esse cara é bom, e alguma coisa ele é bom. Ele iniciou o negócio porque ele tem uma capacidade diferenciada das demais pessoas, ponto. Ele pega essa capacidade e aí ele vai estar colocando a mão na massa. E em algum momento para substituir isso é super complexo. Primeiro, porque é filho dele, ele tem uma relação emocional com o trabalho que ele faz, com o serviço que ele presta. E segundo, que outra pessoa vai fazer o que ele faz, não tem o jeito dele, não tem o pensamento dele. Lembra sempre o seguinte, o empresário está na cadeira que está porque ele pensa como ele pensa e age como ele age. Ponto. Então, se eu quiser exigir do meu colaborador que haja como eu, cara, ele está naquela cadeira por causa que ele não pensa como você. Agora, não é impossível ele aprender, ponto. Também é uma verdade. Treinamento. Eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar, eu tenho que dar feedback, eu tenho que acompanhar, eu tenho que monitorar, eu preciso fazer esses pontos. E se eu faço isso e faço isso bem feito, eu acabo saindo sim da linha de frente e permito com que o outro faça e passe pelos momentos de erro deles. As pessoas aprendem errando, ou deveriam. Era para aprender, né? Pra aprender. Eu deveria. Mas então você acha que é uma crença, eu acredito que sim também, de essa coisa assim, olha, você só vai... aliás, reformulando a pergunta. Então, assim, isso é uma crença que as pessoas têm, principalmente quem é dono de uma empresa, de que só ele sabe fazer aquilo, de que ninguém vai aprender a fazer como ele, né? Então, isso é um desafio que a gente tem que saber como vencer isso, que não ele fica se limitando, né? É uma mentalidade escassa, inclusive. Mentalidade escassa, exatamente. Porque se eu penso assim, eu limito, eu coloco na minha empresa, no meu negócio, no meu business, um teto, que sou eu. A minha capacidade intelectual, a maneira como eu penso, então a gente tem que contratar. Eu vim de um cliente agora, e aí ele estava passando por um processo de contratação. E a gente acaba ajudando nesse processo de contratação estratégica, dentro do desenvolvimento humano. E uma da etapa disso eu tenho que buscar pessoas que são capazes, mais capazes do que eu naquilo que ela vai fazer. E eu, como gestor, vou direcionar, vou gerir, vou acompanhar, vou monitorar, vou corrigir, vou dar feedback, vou fazer com que aquela pessoa enxergue potências que tem nela, mas ela não sabe extrair. Então, eu sou a pessoa responsável por abrir aquele pote de ouro que é a pessoa, todas as faculdades que ela teve, e tirar o pote de ouro dali que ela não sabe que tem. Nem a própria pessoa que ele contratou às vezes sabe. Exato. Só que ela é super competente. Tecnicamente, ela consegue fazer um bom trabalho, ela consegue desempenhar um bom serviço, mas ela não sabe fazer as perguntas certas para si própria. Então, o papel do líder é ir lá e fazer o tempo inteiro, buscar naquele potinho de ouro, extrair o melhor e colocar esse melhor a favor da empresa e, obviamente, da pessoa. Porque é um ganha-ganha. Quando eu tiro da pessoa e coloco na empresa, a pessoa também está ganhando. Ela está desempenhando o melhor trabalho, eu preciso mais dela nesse formato. Com o passar do tempo, se essa pessoa observa que o que eu faço com ela, ela começa a conseguir fazer isso sozinha. E aí, onde tem o resultado. Autônomo. E como a gente pode dar aquela visão para o colaborador de que ele tem que fazer o melhor, não porque a empresa precisa, claro, do melhor, mas que isso vai ser bom para ele também. Porque eu já tive problemas assim com outros colaboradores nossos, que a gente tinha aquela nítida visão, eu só estou aqui para pagar as contas. A gente precisava de uma coisa, a pessoa se dedicava para outras coisas, mas para o trabalho, que era onde ele estava, ele não desempenhava uma função tão boa. Então, tem que treinar esse colaborador, tem que saber falar com ele, ou a coisa é mais com a liderança, com a gestão, de saber extrair, como você falou, o pote de ouro dele. Como que seria um caminho para isso? Existe um mix aí, tá? Mas eu vou começar do lado de cima para a gente descer. Maravilha. O ambiente importa. A gente tem uma ferramenta de feedback, a gente chama Feedback 5C. Um dos Cs é o contexto. Certo. Então, assim, qual que é o contexto que aquela pessoa está? Ela chegou numa empresa.
chegou numa célula da empresa. Às vezes a empresa tem um formato, mas aquela célula tem uma maneira de trabalhar. Qual é a cultura daquele ambiente? O que pode derrubar qualquer estratégia é a cultura. E derrubar de fato. A cultura, ela tem o poder de fazer com que uma ação ela se repita milhares de vezes ou que aquela ação nunca de fato aconteça. A cultura é importante. E aí tem um momento que é treinamento lá em cima, na empresa, no modelo, para fazer com que a cultura se transpareça naquele ambiente. Se eu tenho clarificação da cultura, normalmente a contratação ela vai vir de acordo com essa cultura, ou muito perto. Na contratação, avaliação comportamental, avaliação até mesmo de capacidade técnica, você avalia competências de vários formatos. Você não consegue validar caráter, mas você consegue validar e a cultura você consegue pegar nesse momento inicial. Esse é o fato número 1. O fato número 2, depois, o líder ele tem que saber de fato o que espera da pessoa, porque existe a liderança distante. A liderança distante, eu espero que eu contrate uma pessoa para fazer vendas, eu espero que essa pessoa venda. Parece óbvio, e é óbvio, mas o que mais eu espero daquela pessoa? Quais são as ações que eu tenho que esperar que ela tenha para que aquele resultado de venda aconteça? É ligação? Mas só ligar faz tudo bem? Tem que marcar reunião? Só marcar reunião tudo bem? Tem que visitar? Só visitar tudo bem? Então, eu sempre falo assim, que por trás de cada ação tem que ter um objetivo. Então, eu estou indo no meu cliente. Para quê? Pra tomar um cafezinho. Para conversar. Não. Isso é você pode usar isso como um gatilho para estar perto, mas não é. Eu vou no meu cliente com o objetivo de entender a dor que ele tem, sabendo a dor que ele tem, eu maximizo essa dor, coloco essa dor lá em cima, falo para ele como que ele ficaria com essa dor se ele continuar 6 meses, 1 ano sem a solução para ela, e o que aconteceria com ele se ficasse 3 anos com a mesma dor, e ele vai ensinar, ele fala, uau, ele trouxe consciência, eu preciso ter uma ação. Aí você se põe com uma sugestão ou com uma ação, ou dá até umas pílulas de ação real para ele. No final, o cara vai ficar feliz com aquela solução, vai ficar vendo que você tem como provar para ele valor, faz sentido, e esse contexto é o que eu espero. Se eu não trago isso clareza para o meu vendedor, o vendedor vai lá na empresa tomar um café com o cliente e volta com o café tomado e nenhuma ação e fica às vezes anos fazendo isso. Isso é o gestor que tem que fazer com que ele tenha consciência. E a última etapa ali é todo colaborador, e aí a gente coloca na mesa, a gente abriu uma empresa ou as pessoas trabalham porque elas têm objetivos pessoais. Só que às vezes as pessoas não sabem nem o seu próprio objetivo pessoal. Como que eu, empresa, consigo fazer com que o meu colaborador esteja dentro da empresa, dentro mesmo, assim, com a faca no dente, lutando por aquilo, fazendo com que aquilo aconteça, dê o seu melhor. Eu tenho que conhecer o coração do meu colaborador. E para eu conhecer, eu tenho que fazer com que ele entenda qual é o sonho e o objetivo dele. E para que ele saiba qual é o sonho e o objetivo dele, eu tenho que fazer com que, entre aspas, tá? Obrigar o meu colaborador durante 1 ano ter pelo menos uma viagem. Pode ser para a praia, pode ser para o sítio, pode ser para o lugar, pode ser para outro país, não importa. A distância não tem importância. Nós temos que fazer com que ele tenha um ambiente e ele lembrar que a empresa monitore, quer que aquilo aconteça. Quando ele tem isso, ele pode estar indo para a praia litoral paulista, vou dar um exemplo daqui, Praia Grande, que tem super trânsito, dependendo da época. Ele vai para a Praia Grande, vai pegar trânsito, vai ficar na fila, talvez lá na Praia Grande pode ter um incidente negativo, mas ele está num viés, cara, que ele foi uma conquista que ele teve. As pessoas vivem, trabalham, conquistam, recebem o salário, pagam as contas, eles não têm a percepção do que elas conquistaram. A ideia é trazer, quando eu conheço o coração do meu colaborador, é que a empresa é um instrumento para que ela alcance o sonho dela. Se ela tem isso e a pessoa tem esse sentimento, ela consegue ter uma ação pró-empresa maior. E o nosso objetivo como líder, como empresa, é fazer com que as pessoas que elas saibam. Sonho. Que elas tenham esse sonho, que elas saibam. E que saiba que a empresa é o caminho, é um dos caminhos que potencializa, que faz aquele sonho se tornar real. Porque assim, muitos colaboradores, eles, em várias empresas, ainda mais quando é uma empresa muito pequena ou familiar, tem aquela coisa assim de, às vezes ela não sabe o que sonhar. Ela não tem um sonho específico. Às vezes ela fala, qual o seu sonho? Eu tenho uma casa, não sei. Uma coisa que a gente entende que não é algo específico que ela realmente quer. Às vezes é um desejo. Eu desejo ter uma casa, desejo ter um carro, desejo ter eu desejo dar uma vida melhor para minha família. Mas a gente já sabe o que você quer. Aí a pessoa às vezes ela nem sabe. Então, a gente conscientizar isso e oferecer para os colaboradores essa vivência ou essa experiência é um dos caminhos para que isso venha a se tornar mais realidade. Então, pelo que eu entendi que você falou. É real. É isso aí. Esse é o caminho. E aí, com isso, a gente consegue ter um colaborador mais ativo na empresa e também por ele estar realizando um sonho, vamos dizer assim, então ele acredita que os sonhos dali para frente podem ser mais reais. E isso que vai fazer o caminho dele
dele acreditar. E tem alguma ferramenta para descobrir o sonho do colaborador ou para ele abrir a mente para, olha, o que eu quero da minha vida, alguma coisa assim? A gente chama daquelas reuniões que one-on-one. É uma ferramenta, uma reunião, ela tem um modelo de ser seguido. A gente pode fazer perguntas pré-estabelecidas no início, depois ela começa a acontecer de forma de acompanhamento. Mas no one-on-one, basicamente, eu pergunto quem ele é, o que ele vê, quais são as potências, as fraquezas. Não é uma SWOT, mas a ideia é que eu traga nele a resposta do que ele vive. Então eu faço algumas perguntas ali e no final eu explico assim, que a empresa é um conduíte, é um meio para o quê? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu problema? Então assim, as pessoas elas têm dificuldade de entender quem elas são, verdade. Qual é o propósito delas e qual é o objetivo que ela tem para poder atuar. Então as pessoas vivem em alguns cenários insatisfeitas com a própria vida porque só ela não tem a clareza. Pode ser que ela esteja vivendo uma vida boa, uma vida que ela gostaria de viver, mas ela não está consciente daquilo. Não estando consciente, ela vive no automático. Vive no automático, ela não dá valor a detalhes pequenos que acontecem de forma diária ou que poderiam acontecer se ela tivesse um pouquinho mais de intencionalidade. E a ideia é, como gestor, no one-on-one, ter um ambiente propício e eu acho que adequado e trabalhado para que a pessoa tenha voz, que ela seja ouvida e que ela também receba informações. Fora dali, a gente trabalha no feedback, que é validação de se de fato tem algum comportamento que tem que ser ajustado ou mantido. Essa linha trabalhar só esses 2 itens aqui durante um ano. Seria aquela coisa assim, né? A pessoa ela tem que se sentir valorizada, né? Amada, né? Que isso vem do ser humano, né? Se ele não se sente bem, se sente amado ali onde ele está, até na casa dele, com a família dele, né? Tem um livro, acho que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Acho que ele fala até que o nome da pessoa é uma das coisas que ela mais gosta de ouvir, né? Uma das coisas que mais conecta. E às vezes a gente vê muitas empresas aí pequenas que a pessoa trata o colaborador como pior que um funcionário, vamos dizer assim, né? Que só quer que a pessoa aperte um parafuso, por exemplo, né? E não tem aquela sensação de se importar realmente com o outro, né? De querer que ele faça ali, só que, olha, quer que você venda isso, acabou. Mas não tem essa humanidade ou essa sensibilidade. E isso é uma ferramenta hoje importantíssima, porque a gente não sabe cuidar da pessoa que está com a gente todo dia, às vezes mais do que com a sua família você fica, né? Com pessoas no trabalho. Então isso vai prejudicar de certa forma, porque eu não vou ter ali não vou me sentir bem, não vou me sentir amado, não vou me sentir acolhido naquele lugar, então quando dá 6 horas eu quero ir embora. Basicamente é isso, né? E isso que é um diferencial. Não que a pessoa não tenha que ir embora, né? Mas ela tem que saber que ali, estando lá, ela vai ter ali conseguir realizar o sonho dela, conseguir comprar uma coisa diferente e ter visão de futuro, né? E pelo que você falou da cultura, a falta de cultura ou de passar a cultura numa empresa é uma das coisas, se você puder até comentar isso melhor, que assim, se a gente tem a cultura clara e uma visão clara daquilo que a gente quer, de onde a empresa quer chegar, a forma da gente contratar seria melhor e também das pessoas que estão lá dentro saberem o caminho que ela quer caminhar, né? Porque se eu quero crescer, eu quero ir para um lugar maior, mas quem está comigo não sabe disso, ou não sabe ou simplesmente quer ignorar isso, então a chance de acontecer é menor, não porque eu não quero, mas porque quem está ali no bar comigo não quer. Sim. E aí, esse é um dos desafios, né? A gente saber passar isso, né? Muito bom. Quando a gente tem um dos trabalhos que a gente acaba fazendo nos clientes, que é de mapeamento de processo. Fazer o as is, to be, entender como que ele está, apontar para o futuro que ele vai chegar. E nós falamos que muita do que a gente tem que fazer nessa etapa, a gente tem que dar um treinamento de cultura. Porque o que pode destruir essa etapa, por mais bem pensada e planejada ou querida por algumas pessoas, o que pode impactar e impedir que ela aconteça e seja real é a cultura. Então nós damos um treinamento de cultura junto com o processo, quando a gente vai mapear o processo de planejamento, controle de produção, processo de uma área comercial, um processo que seja de uma área específica de manutenção de ativo, corretivo. Cara, tudo isso que a gente vai fazer, eu entendo que se é um processo que vai gerar no cliente uma grande melhoria ou vai ter que fazer uma grande movimentação, eu preciso, aí meio período, dar um treinamento de cultura. Eu não entro num nível profundo, mas treinamento de cultura, porque o que pode destruir e impedir que o meu projeto e o resultado do meu cliente aconteça é a cultura das pessoas que ali vivem. E essa clarificação é importante. Então a gente sempre embute dentro do nosso trabalho um treinamento de cultura pontual, específico, direcionado para aquele resultado específico, mas não está falando nada sobre ele, sim sobre as pessoas que ali vão estar recebendo aquele serviço e contextualizando a cultura da empresa.
E aí um ponto importante, a empresa, mesmo que a pessoa fala o seguinte, eu tenho cultura aqui ou eu acho que eu não tenho, a cultura ela sempre vai existir. Então, às vezes ela não está tão clarificada, às vezes nem todo mundo disseminou da maneira correta, ou às vezes não está nem escrita, mas existe a necessidade de fazer isso, deixar isso cada vez mais claro, porque quanto mais claro isso está, mais claro os comportamentos que vão acontecer quando você não estiver lá, eles vão ser reproduzidos da maneira que você imagina que eles deveriam ser. Então, me dá um exemplo assim, como que é isso de clarificar a cultura, para a gente entender um pouco melhor. Como que é passar uma ideia, passar uma visão? Só explica um pouquinho como que isso acontece. Tá. A gente vai falar do modelo antigo e ainda é real ainda hoje. Currículo é uma coisa que é antigo. A gente não deveria usar mais currículo, mas currículo é cultural. Então, quando você recebe uma pessoa na tua empresa, ela vem por qual meio? Pelo Instagram, pelo Twitter, pelo currículo. Então, isso é uma forma. Então, a maneira como eu me relaciono com uma coisa muito prática, para colocar dia a dia. Mas o currículo não é a melhor forma de ser avaliado, mas é uma cultura, então vamos respeitá-la. Indo para as relações. Quando a gente olha naqueles sites lá que falavam assim, missão, visão, valores. Os valores estão apontando para a cultura. Valores não deveriam ser palavras bonitas, mas seriam comportamentos que deveriam ser executados na empresa quando temos um problema, ou quando estamos em duas situações muito positivas. Tem que escolher entre ganhar uma Mercedes ou uma BMW. Qual eu vou escolher? Estou ganhando, e é uma só. Tem que dizer sim para uma ou não para outra. Estou ganhando uma viagem de campo ou uma viagem da praia. Estou ganhando. Qual eu vou escolher? O que vai responder isso é a cultura. Então a cultura para uma empresa é a clarificação do comportamento que vai acontecer se tiver uma resposta muito positiva, eu tenho que abrir mão de um cliente ante outro, tem que ter uma situação de ética, ou se eu tiver uma situação muito complexa, muito difícil, e vai ter que ter algum tipo de comportamento. A cultura vai responder o que aquela empresa faria. E para que a gente tenha isso, a gente tem que tabular, basear, criar aquelas visões muito mais claras, trazer para a mesa também a missão da empresa e trazer ali o comportamento de quem fundou e por que fundou. Geralmente, se o fundador for uma empresa muito antiga, não está mais vigente, a gente vai pegar agora os últimos anos de como quem tem gerido ela para entender se essa cultura de fato é uma cultura que a empresa já vivenciou, porque toda empresa, todo sucesso, todo fracasso, ele tem rastro. E a nossa ideia, quando falar de cultura, é trazer uma cultura que de fato se identifique com todo o resultado que a empresa tem e que ao mesmo tempo continue levando ela para um caminho positivo. Então, existe uma identificação. Tem ferramentas para a gente avaliar de cultura, ferramentas de análise de cultura, ferramenta de criação de cultural e o fit cultural, que é uma ferramenta de proporcionar experiência com base nas culturas que já são existentes. Então, cada empresa tem um cenário, mas existem ferramentas para isso e essas ferramentas elas são aplicáveis, práticas. No final, o que eu espero da cultura não é ter um papel na parede bonito, é que eu tenha comportamentos quando qualquer situação acontecer. Quando estiver entre o vendedor A e a área técnica B e o cliente C e uma situação na mesa, a cultura tem que responder de forma mais adequada possível com a missão da empresa. Por exemplo, a minha empresa tem a missão de transformar vidas e negócios. Cara, eu não estou para modificar, eu não estou para ajustar, eu não estou para corrigir, eu não estou para melhorar, estou para transformar. Então, se eu tiver uma situação muito específica, que eu estou transformando uma realidade, ou eu estou melhorando outra, a minha cultura responde que a transformação é prioridade. Então você tem que saber ali como que vai agir para que aquela cultura venha acontecer. Então esse não é que é um desafio, mas é um processo, na verdade, que tem que levar, né? E assim, um exemplo de cultura que você pode passar para a gente assim, olha, isso foi algo que me marcou, então a gente conseguiu mudar isso dessa forma, porque eu entendo que a cultura é algo muito importante, né? Até foi falado uma vez num curso que provavelmente você não contrataria um vegano para trabalhar num abatedouro de carne, né? Porque não encaixaria com a cultura aí, essa é uma coisa muito desconexa. Mas que exemplo você pode passar mais prático assim, não precisa falar quem foi, mas assim, olha, isso foi algo que falavam de um jeito, mas acontecia na prática de outro e a gente conseguiu ajustar isso. Uma empresa que a implementação de reuniões periódicas não aconteciam, a equipe estava desacreditada e toda vez que iniciava um projeto novo, ela falava o seguinte, mais um projeto, isso não vai dar em nada, isso vai acabar logo ali na frente, fogo de palha. E aí, a implementação de uma agenda combinada, ajustada, correta, colaborativa, e que foi a permanência dela, e aí no início teve que ter fatores externos, porque as pessoas não sabiam conduzir, colocando pessoas externas junto, até o ponto da empresa hoje caminha sozinha, com reuniões mensais periódicas,
e isso funciona. E aí isso virou cultural. Então, faça chuva, faça sol, existe uma agenda específica, trabalhada, combinada, que naquela agenda já é esperado que vai ter cobrança, vai ter apresentação de resultado e vai ter movimentação de ensinamentos novos e vai ter apontar para o futuro e medir o passado e já está no dia a dia. Cultura. Então isso é uma coisa então, que falta em muita empresa, né? Porque a gente, no geral, é aquela coisa, não fazemos muita reunião internamente. Então eu não sei muitas vezes o que aconteceu para trás, eu não sei o que eu vou ir para frente, e é uma falta de cultura isso, né? Porque se eu não converso com as pessoas que estão ali ao meu lado, como que a gente vai se planejar daqui para frente? Então, primeiro que eu não vou entender o que aconteceu na semana, por exemplo, no mês, não vou saber como que eu vou ir para frente, e a gente fica só com achismo, né? Ou com orgulho mesmo, né? Exato. Olha, eu vou para lá porque eu quero e acabou, sem ter base nenhuma, sem ter dado nenhum, e aí não adianta, eu posso ter o melhor sistema que for, porque se eu não me adequar a isso, né? Porque por mais que seja um sistema muito bem feito, ou que a empresa tenha um sistema maravilhoso, no final tudo é pessoas, né? A gente está conversando com pessoas, né? E é isso que vai fazer a gente ir para frente ou não, né? E até mesmo nesse ponto, ainda, falando em pessoas e sistema, vocês aplicam aí muitos sistemas na empresa de vocês, como vocês têm visto essa questão de... Hoje a gente está falando muito da revolução tecnológica, nos últimos anos, como você vê isso, assim... Você acha que isso é algo, a tecnologia no geral, não as coisas novas, é algo que vem para ajudar ou dependendo da situação ou talvez da cultura da empresa, é algo que atrapalhe essa empresa? Por exemplo, todo mundo aqui acha que usa o WhatsApp hoje em dia, né? Isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás, talvez 10 anos não era tão como está hoje. No primeiro momento as pessoas falavam assim, o telefone, o celular vai atrapalhar a empresa, mas hoje eu acho que todo mundo tem que ter o WhatsApp para atender cliente. E assim, como que fica essa questão de não só isso, mas outras tecnologias chegando para fazer o trabalho de uma pessoa ou talvez que vá substituir alguém? Como você acha que isso pode ser de uma forma bem usada numa empresa hoje? A tecnologia ela veio para acelerar processos, acelerar resultado e fazer com que a gente esteja muito mais conectado entre pessoas e com acesso muito mais rápido. O que a tecnologia não consegue fazer é gerar de fato uma proximidade. Ela nos torna mais próximos no sentido de eu consigo falar com qualquer pessoa a qualquer tempo, quase em real time. Então quase sempre eu consigo fazer isso, mas eu não estou conectado àquela pessoa, eu não tenho face to face, eu não tenho de fato um sentimento. Então vamos lá, quando eu entro para empatia de fato eu me colocar no lugar do outro e a tecnologia ela consegue me fazer isso. Consigo mandar, consigo entender, consigo pensar, mas eu não tenho aquele processo de compaixão, que é um processo mais profundo, eu me pôr no lugar do outro. Então o fator humano junto com a tecnologia, somado, aliado, ele tem muito resultado. Se eu tenho somente tecnologia dentro de uma empresa, eu tenho processos frios, eu tenho conexão unilateral, eu tenho uma conexão que ela não respeita a singularidade do outro. Eu tenho dificuldade de fazer com que outra pessoa queira, por bom grado, trabalhar ao meu favor. Ela vai trabalhar ao favor dela e eu trabalho ao meu favor. Então a gente está usando a tecnologia de forma errada. A maneira correta e adequada com a tecnologia, junto com o fator humano, na minha visão, é eu conseguir de fato usar o que a tecnologia tem, celeridade, agilidade, conseguir conectar com qualquer pessoa, qualquer tempo, mas eu não posso esquecer o fator humano, que por trás daquele outro teclado, daquela outra tela, tem uma pessoa que ela precisa ser entendida, respeitada, ouvida, e uma vez que eu ganho o coração dessa pessoa comigo, eu tenho uma relação de confiança, essa pessoa trabalha ao meu favor e ao dela, e aí a empresa ganha com essa conexão. E aí é onde entra o papel do líder. O líder tem que incluir, tem que colocar, tem que incluir a tecnologia sim no dia a dia dos negócios. Sem a tecnologia, eu acho que nenhum negócio sobrevive, sem aceleração, a não ser que ela seja muito minúscula e muito necessária. E aí o outro passo é eu conseguir trabalhar sempre que as pessoas que realizam o processo são gente. E as pessoas, elas têm sentimentos. Os sentimentos são baseados em pensamentos, significados que elas dão sobre aquilo que acontece. E para eu ajustar esse significado, eu tenho que me comunicar de forma a qual eu acesse o cerne da pessoa, o indivíduo. E aí a gente acaba humanizando mais então esse atendimento, essa conversa. Mas você acha que isso, a inteligência artificial pode roubar um pouco disso? Ou pode tirar algumas pessoas desse processo inicialmente? É complicado, né? Eu diria assim que ela tem a capacidade de... E aí eu falo o seguinte, a inteligência artificial, ela foi criada, se a gente for olhar historicamente, cara, mais de 1960 ela já tinha cetônimos assim de as funções neurais sendo trabalhadas. Então, ok. Como que eu uso isso? Entenda o seguinte,
por melhor que seja a máquina, o computador, e ele vai ser melhor, cada vez vai melhorar E ainda não mais. cansa, né? Não tem que parar, não, enfim. Eles vai conseguir ter muito resultado, mas um ponto é, eu posso e devo, eu acredito que devo utilizar da inteligência artificial que foi criada pelo homem para eu conseguir ter um melhor resultado do que eu faço. Mas eu tenho que ler aquilo, ter a clareza de que aquele resultado que ela me deu, por melhor que seja, eu tenho que criticar ou olhar com um olhar crítico de fato para aquilo, para que eu ajuste toda a necessidade que for baseada no meu negócio. Pensa o seguinte, o IA, ele pode fazer um trabalho computacional, ele pode fazer um trabalho online, ele pode fazer um trabalho digital perfeitamente. Mas se eu for almoçar com você agora, sentei numa mesa, e as minhas respostas via IA são maravilhosas. Quando eu estiver na mesa com você, sentado, comendo com você, e a conversa começar a fluir, quem responde por mim ali? Então eu tenho que ser a pessoa que não permita que a IA me substitua. Tem pessoas que pegam 100% de um trabalho, de uma necessidade, colocam para a IA fazer e entregam 100% daquilo como resultado. Essa pessoa pode até receber aplausos, né, de forma temporária. Com o passar do tempo, esse aplauso vai virar contra ela um refém, porque ela não vai conseguir nunca ter um pensamento crítico, um pensamento autônomo, ela vai ser uma pessoa dependente de uma resposta de terceiro, então assim, o pensamento crítico é uma habilidade que foi dada para nós, e nós precisamos exercê-la. Se eu exerço esse pensamento crítico, eu vou conseguir fazer melhor uso da IA, quando eu estiver numa roda de negócio, numa roda de conversa com amigos, eu vou gerar oportunidades e se eu for posto à prova, e eu vou ser posto à prova, em algum momento eu vou ser posto à prova, eu vou ter resposta para conseguir confrontar, responder e a pessoa falar, uau, é essa pessoa que eu quero no meu dia a dia, é você. E agora você, sendo a pessoa que teve essa conexão, teve uma resposta bem, foi aprovado dentro de uma conversa, cara, se você usa IA, se você não usa, é indiferente, porque a pessoa te aprovou. É porque o que importa é a pessoa, né? Exato. Não é a ferramenta que você usa em si. Se você tem o gabarito, conhece ali o que você está falando, então não importa o jeito que você vai estar ali lidando com isso. Eu faço essa pergunta porque a gente vê muito aí no Instagram, esses anúncios, olha, vamos pôr um robô que atende por IA, que vai vender sozinho, que você pode vender e já conecta com isso, com aquilo. E assim, isso, ao meu ver, é algo que ainda está muito... Não ficção científica, mas ainda assim, pode até funcionar essa empresa por um tempo, mas eu acho que não vai se consolidar. Porque assim, você vai pôr lá um robô que vai atender, que vai falar com a pessoa, mas falta ainda aquela sensação de ter um humano lá conversando, né? Isso não soa um pouco falso para você ter alguma coisa assim? Eu não diria falso, mas soa... dependendo do negócio, ele é necessário. Vou dar um exemplo assim, ó, eu tenho uma empresa que a gente investe, que ela é uma empresa do Amapá, e ela criou por trás um IA que fica monitorando todas as legislações e trazendo de resposta de forma ágil para o dia a dia dela, e aí ela responde via chat e toda modificação acontece caso perguntada. Interessante, necessário, automatiza, eu acho positivo. O bom senso, eu sempre digo assim, que toda resposta, quando a gente está fazendo algum curso, um treinamento muito forte, as melhores respostas são as talvez. Então, nesse caso aqui para o IA, eu sempre diria que o bom senso é o que vai fazer a diferença. E eu tenho que entender aonde e até onde eu posso e devo usar o IA no meu negócio. Pode ser que tenha negócios que a resposta automatizada ali seja o melhor que ela possa fazer. Tá tudo bem. Talvez para o e-commerce, por exemplo? Talvez seja uma resposta positiva? Ok. Agora, quando não for, eu preciso sempre ter cuidados, porque eu não posso generalizar que é ruim. Pode ser que para uma área X seja péssima, não deve usar nada. E tem que ser para uma área Y que seja a melhor coisa que possa acontecer. Então, eu diria que o bom senso é a resposta ideal para o tanto que eu devo utilizar o IA. O que eu acredito que todos deveriam utilizar. Ou pelo menos aprender. Ou pelo menos ver qual era a possibilidade que o seu próprio negócio tem com o uso da IA. Ou alguma coisa de IA pode usar nele. Eu acho que todo mundo tem que olhar pelo menos, o que é isso? Entrar um pouquinho. Se vai usar ou não, e o quanto vai usar, depende. Agora, ter uma empresa 100% no IA, baseada no IA, feita por IA, aí eu entendo que isso perde totalmente a autenticidade, mas a minha pergunta vai depois. Para que serve uma empresa? Para resolver um problema, de um ou de muitos. Essa empresa 100% IA resolve algum problema? Se ela resolver, não é autenticidade que está vendendo, você está vendendo uma solução de um problema, então depende. E o bom senso. Até porque tem aquilo lá, né? Se eu estou abrindo uma empresa é porque eu quero ajudar, né? Por mais que a gente tenha uma troca comercial, eu quero ajudar alguém, quero ajudar alguma empresa. Se eu montar uma empresa por uma IA totalmente automatizada só porque eu quero ganhar dinheiro, isso também acaba sendo
Pô, essa IA faria isso, não precisa montar uma empresa para isso, né? Então acaba sendo aquela coisa, vazio, sabe? Eu só quero fazer um robô que vai ganhar dinheiro e eu ficar em casa. Então não é a essência, vamos dizer assim, de uma pessoa que quer ajudar outra pessoa. Pode ser alguém que queira se dar bem em cima de outra, né? Que às vezes ela vai e bota no negócio, tá funcionando, acabou. E já era, né? Eu falo de um exemplo, eu até vou perguntar para você, já falei em outros episódios aqui, que é o seguinte: qual você veria mais valor, e encaixa muito bem com o que você falou agora, né? Vamos imaginar que nós temos aqui 2 tipos de queijo. Um queijo que foi feito pela NASA, né? Os engenheiros da NASA saíram da NASA, montaram ali uma fábrica de queijo que é totalmente robotizado, não tem contato humano. Olha, é tudo ali robotizado. Então, é uma coisa, tem um valor esse queijo. Já o outro queijo é aquele queijo lá da Dona Maria, mineiro, todo feito artesanalmente, fica na madeira, fica lá. Qual desses 2 queijos seria o queijo mais valioso? Não questão de custo, mas assim, qual você veria mais valor nele, né? Aquele que foi todo robotizado, feito por uma IA que pesquisou o ingrediente, sei lá, a forma de fazer, fez mais rápido às vezes, ou aquele que não foi manual, sentia aquele cuidado, tá lá. Então, são 2 pesos aí que a gente tem que ter para o mesmo produto. Né? Acho que é que encaixa nesse exemplo, né, que você falou. Sim. A IA, ela tem tendência a deixar as coisas mais baratas, né, pela sintonia de conseguir fazer muito mais rápido, não tem necessidade do descanso, mas o valor está de ser exclusivo. Então, ser exclusivo, o atendimento humano, que é o que é tradicional hoje, se um dia ele for trocado por IA, o exclusivo vai ser quem atender por humano. Conseguir falar com uma pessoa, conseguir ter validação do sentimento e uma percepção autônoma, não generativa, como o IA poderia fazer. Então eu acho que quando eu pego uns grandes carros, aqueles que são produzidos em poucas quantidades, tem um valor super grande de mercado. Assim como as comidas, se eu comer uma comida específica, feita pela mão da pessoa X, que tem capacidade limitada de fazer. Uau, olha o valor que tem. Então o valor está na percepção. E a percepção do humano, ela é muito grandiosa, porque se ela for sob medida para mim, se ela for específico para o meu jeito, para minha necessidade, pensado naquilo que eu gosto, tem todo porque trato. se a gente for pensar tudo robotizado, integrado, tal, esse sistema de IA, ela pode criar às vezes um anúncio para você com seu ou até personalizado para a sua pessoa mesmo, né? Sabe quem é você, coloca o seu nome no anúncio, sei lá, alguma coisa assim, mas aí dá aquela coisa, aquela IA fez um anúncio para 1 milhão de pessoas, vendeu para 1 milhão de pessoas, que parece que se sente conectado com ela, mas na verdade foi ali um robô que fez aquilo, né? Então, naturalmente o valor daqui abaixa. Quando você tem algo ali que, olha, é o Ícaro que fez, ele vai atender 5 pessoas tal dia, aí já tem aquela coisa assim, olha, é ele que está lá, né, cuidando de mim, ele que está junto comigo, ele que está ali falando, ele que está conversando, então é uma outra cara que dá para aquilo. Por mais que eu acredite que a IA chegue a um nível muito alto, né, a gente vê aí uma evolução em 1 ano e pouco assustadora, se a gente vê tudo que já foi feito até então, mas a gente imagina assim, daqui a 10 anos, vamos imaginar que todo mundo use IA. Aí aquela pessoa então que não estiver usando a IA, que tiver ali uma pessoa mesmo atendendo, ela vai poder ter um valor maior do que as outras, porque o valor percebido dela vai ser maior também. Com certeza. E aí é um outro tipo de posicionamento que a gente tem que ter no mercado. Mas e vocês lá? Vocês chegam a utilizar a IA com alguma coisa? Já usaram para alguma coisa? Ou algum cliente de vocês tiveram que dar uma freada nisso? Se puder contar, claro, né? Como vocês têm trabalhado com a IA hoje lá? Tá, nós utilizamos um pouco da IA dentro do processo comercial. Nós temos uma atividade que é feita, que é a geração do escopo, geração de valor, quais são os problemas que ele soluciona. Então, uma vez que eu identifico o problema do meu cliente, eu entendo esse problema e eu consigo usar da IA para me dar outras vieses, outras possibilidades que aquele problema poderia causar. Então, eu identifico maiores dores, eu identifico também maiores soluções com a solução daquele problema que a gente identificou. Então, a gente usa isso no processo de escopo, de arquitetura. Tem um pedaço que a gente usa. Fora esse cenário, tem um cliente que a gente está implementando agora, dentro do RP TOTS, o IA, só que ela não é generativa, IA preditiva. Então a gente implementou dentro da TOTS, dentro de um cliente real nosso, legal, que a gente trabalha no trabalho de desenvolvimento humano dentro dele e gestão empresarial. E aí dentro desse cliente a gente está colocando o TOTS com avaliação preditiva, ele olha tudo o que aconteceu referente a financeiro, estoque, ruptura, possibilidade de estoque para poder adicionar novos itens de compra e a contabilidade dele. E aí eu mostro para ele em visão de futuro o que pode acontecer baseado nos históricos anteriores. Aí eu vou estar fazendo sempre histórico preditivo. Estou predizendo que pode acontecer dentro do seu fluxo de caixa uma quebra
em momento X, período sazonal, por causa disso, com base na tendência que aconteceu nesses cenários. E a gente está fazendo isso tanto para ruptura de estoque, também para colocar um ponto de reposição no estoque, quanto também para fazer avaliação contábil. Então a gente acaba conseguindo economizar ali uma pessoa que talvez ficaria fazendo isso, ter vários relatórios, vários dias. Com o IA você acaba conseguindo já ter essa redução ali, ter um relatório mais preciso ali, mais preditivo, mostrando o que pode acontecer daqui para frente. Né? Exato. E aí eu não tenho dúbia interpretação. Eu estou pegando dados históricos passados, baseados em dados deles, né? Dados deles, dados reais. E dizendo na prática o que tende a acontecer no período XYZ, baseado no histórico que a gente já acompanhou, metrificou, validou com mês em mês, período por período, tem dados exatos e aí não tem... eu acho que o sistema entende que, baseado no passado que já aconteceu mais de uma vez... Se continuar fazendo assim... vai acontecer isso aqui. Vai dar isso. Né? Então, o bom é que você tira todo qualquer achismo, né? Da pessoa, né? Não tem como. É métrica, tudo métrica. Isso tem para outros clientes ou você está começando com ele agora? Não, a gente consegue colocar esse outro... A gente está fazendo um projeto agora para esse cliente, está entrando agora em fevereiro no ar, mas a gente vai colocar esses outros projetos também. Então, é uma ação nossa, está sendo colocada em clientes, a gente está colocando em clientes grandes, é um cliente que tem mais de 50 lojas de varejo, e dentro dessas 50 lojas de varejo ele tem um movimento muito grande de produtos pequenos, então são mais de 6 mil produtos vendidos. E aí, dentro dessa metrificação que uma análise individual seria super complexa, ela vai sair, automatizada. E aí eu vou trazer para ele insights mercadológicos, que é onde ele vai poder tomar uma ação para esse estoque tende a ruptar, então eu vou fazer uma ação corretiva anterior, meu fluxo de caixa tende a ter grande caixa aqui ou um prejuízo lá, ele consegue ou investir esse dinheiro de forma antecipada ou fazer uma adequação para que não haja essa ruptura, e minha conciliação contábil, que eu deveria esperar tempos depois que terminar o mês para poder... Eu trago isso para ele antecipado. No final, se aquele número que ele está projetando, ele não quer que seja daquela forma, ele pode agir no hoje alguma coisa para modificar o futuro dele. Ele pode planejar. O futuro vai, claro, modificando, vai pegando os dados novos, já corrigidos, vamos dizer Sempre. assim. E aí o próximo ano vai ajustando ali de acordo até ficar redondinho, vamos dizer assim. Exato, a gente faz ele em real time. Então a ideia é que eu consiga até no próximo mês. Que bacana isso, que bacana. E você não acha assim que essa dependência toda de IA, de tecnologia no geral, podem ter pessoas no futuro assim de uma empresa, de uma gestão, que ela vai se esconder muito atrás disso? Eu digo assim, vamos imaginar daqui a alguns anos um líder que vai estar assim, não, quero esperar para saber o que esse relatório é importante, mas que ele fique assim só querendo saber esse relatório, se a IA vai gerar isso, como vai ser, mas dependendo como se a IA fosse o líder, vamos dizer assim, ele só tomasse a decisão para saber o que fazer. Você acha que isso é um problema que pode acontecer, ou isso tem que ser o treinamento e a cultura que vai impedir que isso aconteça? Eu diria sempre que o bom senso volta à tona nessa conversa, porque, olha só, vamos olhar para o passado, trabalhos mais braçais possíveis, eram as pessoas que carregavam, que colocavam peso, esforçavam demais para poder fazer alguma ação, a gente chamava de trabalho operacional, o mais braçal possível. Esse trabalho operacional era um trabalho que exigia, em teoria, pouco estudo, menos praticidade de aprendizado teórico, e era muito pessoas que estavam indo para a mão na massa. Beleza. No futuro, se eu tenho uma IA que me traz informações de forma contínua, de forma correta, baseada em dados que já existem, e eu dependo disso o tempo inteiro, eu entendo que o braçal do futuro vai ser essa pessoa. A pergunta que eu faço, até quando essa pessoa vai conseguir se esconder atrás de uma análise feita por uma IA e só poder ter resposta baseada no IA? Porque em um momento X, eu não vou nem precisar dessa pessoa mais, porque já que a análise está ali, eu não preciso de alguém só para me falar que a análise já foi feita. Isso pode passar automático. Então, se essas pessoas não se atualizarem, não colocarem o seu valor à prova, no futuro elas estão se dispensando automaticamente. Não é a IA que está trocando ela. É ela mesma, né, que está se dispensando. Eu diria assim, eu sou uma consultoria. E eu falo que existe um valor muito grande de consultorias. Eu contrato consultorias, eu mesmo sendo uma consultoria, já contratei consultoria ao momento financeira, eu estou agora no processo de consultoria tributária, para avaliação tributária se vale a pena YZ, já contratei consultoria de processo, já contratei muitas consultorias. E eu acredito que todas as empresas deveriam contratar uma consultoria. Eu entendo que quando a empresa nova está entrando com um processo de IA, e essa IA ela não sabe como utilizar e está só dependendo da IA, cara, vai para o mercado.
Visualiza quem já usa, quem já faz, quem está fazendo bem feito, quem pode instruir, capacitar, para que você não fique desatualizado e para trás. E você mesmo tenha a infelicidade de se autodestruir, de se autossubstituir. Porque vai chegar num tempo que, se eu só dependo daquilo que me é trazido pronto, eu sou dispensável. E não preciso ser dispensável. Então, eu tenho que ser um ponto pensante, um ponto de melhoria sobre o resultado que algo é me trazido. Suponha que a IA traga um dado muito fora da curva. Qual a ação que eu tenho com ela? Ação de avançar ou ação de retroceder? Essa decisão a IA não deveria fazer, ela até pode sugerir, mas a decisão é do homem. E não só essa decisão, insights baseados em outros fatores que a IA não tem. A IA ela tem um escopo limitado, que é toda a base que ela se autogenera ou que ela tem de predição. Mas eu não tenho as minhas experiências. Cara, baseado no sentimento que eu vi no olhar daquela pessoa, sabendo que o pai dela é assim, ou que a região que ela vive é daquela maneira, cara, isso a IA não consegue pegar. Agora, se eu não fizer uso disso, eu estou me substituindo. Até porque assim, um negócio, por mais tecnológico ou rudimentar que ele seja, é feito por pessoas. Total. Né? Se eu quero me esconder atrás de alguém, ou até de uma pessoa, eu sou o dono da empresa, eu me escondo atrás de algum representante. Aquilo eu tô tendo medroso, eu não estou sabendo encarar ali de fato, eu não estou sendo eu mesmo, eu não estou sendo ali o líder daquela empresa. É como se fosse uma pessoa fajuta que está assumindo aquilo ali, né? Que na verdade ela só está lá ocupando não é nem um papel, ela não está ocupando um cargo, não assume o papel que ela tem que assumir, né? Como gestor, como líder daquela empresa, e ela acaba se escondendo e às vezes fala assim, não, a culpa foi do outro, porque o outro ele nunca traz a responsabilidade para ele mesmo, né? E isso que é o que eu acredito ser como algo que é importante numa empresa, porque se a gente não assumir a responsabilidade daquilo que a gente está fazendo, ficar só escondido atrás ali da mesma coisa, enfim, não querer entender ou aprender uma coisa nova, então isso quer dizer que, não vai adiantar nada o que eu estou fazendo. Eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber entender e eu tenho que saber ali aonde eu vou aplicar a força, porque senão vai ser melhor não ter um tempo. É melhor me esconder, eu não fazer nada, eu sair da empresa, porque isso não vai levar a lugar nenhum, né? E aí, Ícaro, para a gente já ir preparando aqui já para o final, se você tivesse assim vamos pensar de uma forma melhor, se tivesse que abrir uma empresa nova ou pensar em uma outra área de negócio que não fosse exatamente a sua que você tem hoje, o que você imagina que seria daqui para frente um negócio bacana para começar? Eu sempre, observando meu histórico, eu não consigo não ser fiel à minha história. Uhum. Eu acredito que potencializar pessoas, potencializar gente. Cada pessoa potencializada, cada pessoa que ela consegue se autodescobrir ou consegue ter melhores resultados porque ela aprendeu algo ou porque ela teve um impulsionamento, essa pessoa gera para você, ela vai emanar para você gratidão. E eu vejo assim, o universo inteiro, tudo que existe, tudo, só é duas coisas. Ou ele é energia, ou ele é matéria. Energia é o sentimento, a fala, tudo que está acontecendo aqui assim é uma energia vibracional que está acontecendo. E a matéria é aquilo que é palpável. Se eu tenho uma ação e eu potencializo uma vida, uma pessoa, essa pessoa se torna melhor, ela consegue resultado, ela se torna mais próxima daquilo que ela queria. Essa pessoa, automaticamente, ela emana sentimentos positivos, ela sai dela energias boas que vêm ao meu favor. E isso retroalimentado tem um poder assim de mudar o mundo. Então, se eu puder fazer tudo de novo e fosse começar um negócio agora, eu olharia entendendo o que eu posso somar na vida de alguém, o que eu posso fazer para um outro alguém e faria isso com força. Para que essa potencialização da vida de outra pessoa passe a ter resultados e no final essa é uma coroa para mim, um resultado que eu também sou participante dele. E você como coach, né, como esse trabalho de treinar pessoas em si, você tem visto que ultimamente essas pessoas têm procurado mais esse trabalho, eles estão de olho mais nisso? Isso dentro do treinamento que você aplica nas empresas, nas mentorias, nas consultorias, você vê que isso é uma área que o pessoal tá procurando mais isso ultimamente? Eu diria que não é uma procura intencional plena, é uma procura tendenciosa. As pessoas procuram mudar um pedacinho de si, um pedacinho daquilo, um pedacinho, mas não é uma procura consciente plena. Então, o que eu observo que existe dentro do contexto de mercado, de procura, pequenos marcos pequenos resultados que me tragam benefício imediato para uma situação X ou específica. Isso existe. Dá um exemplo de uma coisa que
nós, autoaprendendo com nós mesmos, estamos começando a implementar. Eu tenho uma reunião comercial, ou eu tive um mês que eu bati meta, ou eu tive um mês que não bati meta. O que eu vejo as pessoas nos buscando e também buscando no mercado? Como eu bato meta? Como que eu faço meu vendedor vender mais? Como que eu faço para que a pessoa consiga gerar resultado? Como que eu faço para aquela pessoa que não está olhando para a empresa passe a olhar? Está sempre olhando a causa e efeito, causa e efeito. Tem erro nisso? Por si só não. Mas tem algo mais aqui dentro. Aí vamos para a linha da cultura? Beleza. Bati meta. O que a sua empresa faz? Não bati meta. O que a sua empresa faz? Aí as pessoas falam assim, se não bater um meta, eu vou colocar pressão para o mês seguinte bater, ou vou fazer, se a pessoa não bater de novo, vou dispensar ela, bacana. E se bater o meta? A gente celebra, a gente fica feliz, a gente aumenta a meta. Eu pego na prática, o que vocês fazem? Tudo isso é cultural. O que não é feito aqui? É um exemplo bem prático. Ninguém é zero. Pouquíssimas pessoas conseguem olhar para cá, para o movimento de venda e falar o seguinte, cara, deixa eu aprender com esse processo. Se eu bati meta, eu tenho que ter uma reunião depois, finalizar o mês, o que fez que a gente batesse essa meta? Para entender, para poder. Ninguém pergunta sobre isso. E se eu não bati meta? O que fez a gente não bater essa meta? Não é só não ter, não é só bater, não é só celebrar. Isso é uma etapa, isso é um comportamento baseado naquilo. Agora, o próximo passo é ter uma ação um pouco mais, assim, autorresponsável para que aquele comportamento, aquele resultado, ele seja responsável por uma movimentação que você tenha controle. E para ter controle não é só olhar nas pessoas, cobrar, aumentar, diminuir, não é só sobre isso. É aprendizado contínuo. E esse ponto, exemplo também, Thiago, que o IA não pode substituir você. Verdade. Eu preciso fazer isso depois, só que as pessoas não fazem isso. Por não fazer isso, elas se tornam substituíveis. Porque a gente tem aquele costume lá de a pessoa foi bem, falar parabéns, acabou. Se ela errou, a gente fala, melhora, se não melhora, manda embora. E acaba não entendendo como que a gente pode melhorar isso, né? E esse é um dos segredos também, né? A gente ter ali uma forma de sempre estar evoluindo, né? A gente fala muito de muitos dados, muita informação, a lead, a CAC, vários tipos de informações que a gente recebe aí ao longo do tempo, mas acaba, às vezes, não sabendo o que fazer com tanto dado, né? E aí não saber o que fazer com esses dados é o que a gente fica perdido, né? Então tá bom, a pessoa fez a venda, conseguiu ali, fechou um contrato, aí não tem o porquê que ela conseguiu fazer isso. Isso acaba deixando a empresa cega, né, de uma certa forma, né? Porque o que eu vou fazer com isso depois, né? E esse é um problema que eu vejo que todo mundo tem que melhorar isso, né? E eu percebo também, Ícaro, que a maioria das empresas, ainda mais eu já conversei com muitos empresários de vários tamanhos, eu percebo que muitos eles têm um tipo de orgulho, no sentido é que assim, a gente está vendendo, está entrando dinheiro, então tá bom. Então é uma mentalidade que eu tinha também no começo, essa mentalidade, e eu falo isso sem medo. E isso é uma das coisas que eu percebo que prejudica muito, porque assim, enquanto está entrando dinheiro, ok, tá bom, tá funcionando, tá pagando as contas, mas aí quando essa pessoa ela para de, né, teve agora teve a Covid aí, né? E aí como fica essa pessoa depois, né? Então a gente aqui passou por um problema muito grande, mas graças a Deus a gente entendeu o que a gente poderia fazer. Isso é uma das coisas que tem faltando, né? Essa consciência de que ela pode melhorar, né? Que às vezes ela fica tanto atrás assim de, olha, curso disso, curso daquilo, como eu posso fazer, que ela às vezes acaba não pensando em como que ela pode melhorar de uma outra forma, né? Às vezes uma forma mais tentar entender os sentimentos dela, a emoção dela, como que ela vai aplicar o dia a dia lá, tá na empresa. Isso é uma coisa que tem faltado muito, né? E aí o líder ele acaba não sabendo como fazer como usar isso, né? Ele fica perdido, ele fica preso. Dentro de gestão, a gente tem um processo que aí tem o desenvolvimento humano, que ela trabalha com potencializar pessoas e vidas. E tem aqui gestão empresarial. Esse trabalho de gestão empresarial acaba tendo um link com gestão, desenvolvimento humano, mas ele é gestão. Na gestão, eu tenho um processo muito claro que, normalmente, os gestores, em quase que toda organização, ele subiu um degrau. Ele não se formou gestor, ele era um analista, uma pessoa operacional, que por um bom desempenho, que por confiança, ele acabou sendo desafiado para um processo superior e ele acaba fazendo um processo de gestão. Só que ele não está capacitado para cá. E aí é o trabalho de fazer com que essa pessoa tenha o melhor desempenho ali. Como? Pessoa, eu tenho que trabalhar dentro dela das potências, eu tenho que clarificar para ela aonde ela estava, o que é esperado agora, e aí um primeiro fator aqui que eu tenho que modificar quando essa pessoa chega no papel de gestão é ensinar ela a fazer a gestão do tempo dela.
O que geralmente ela não é ensinada é como que ela gere o seu tempo aqui. A maneira como eu geria o meu tempo como analista, como operacional, como uma pessoa responsável por uma etapa que era fazer a venda ou uma etapa de entrega, é diferente agora da maneira como eu tenho que gerir o tempo como gestor. Eu tenho que colocar mais força, mais enfoque, mais destinação de tempo em acompanhar a equipe do que trazer o resultado. O resultado agora é a equipe que faz. Eu sou uma pessoa que, através de mim, eu sou o conduíte para que o outro consiga o resultado. Então me fala uma coisa, seria então algo semelhante a isso, pelo que você falou, que eu falo até um pouco, penso até um pouco em mim, na mudança que eu tive aqui ultimamente também, mas que nem no Brasil, a gente é muito aquilo lá. Vamos começar a empreender, às vezes nunca ninguém empreendeu na casa dele, na família dele, aí ele começa a empreender de uma certa forma, sei lá, uma agenciazinha que faz marketing assim, logo, Sim. aí começa criando logo, às vezes vai fazer um site, aí evolui para uma agência de marketing, por exemplo, né? Só um exemplo, ou então a pessoa começa vendendo salgado e vai evoluindo assim. E a gente tem muito aquela coisa assim, a gente não faz faz um curso para ser empresário, não faz um curso, a gente começa ali com a cara e com a coragem, começa a vender, começa a ganhar um pouco, e aí disso a gente começa a ter um CNPJ, começa a evoluir e tudo mais. Então assim, não ter um treinamento ou uma mentalidade, acho que o grande segredo seria ter a mentalidade certa, é um dos problemas que a gente percebe, que eu vejo, de ser um empresário no Brasil, porque às vezes a gente pega uma pessoa que começou a crescer, e às vezes ela é uma primeira na família dela, em gerações que começou a ganhar mais dinheiro, por exemplo, e ganhou às vezes mais do que qualquer um outro antes. E ela fica assim, de agora, né? Ela pode se auto-sabotar até com isso, não? Então, achar que ela, já estou bem aqui, não vou avançar mais. Não porque ela pensa nisso claramente, mas porque ela nem sabe mais o que fazer, né? E esse é um problema que uma clarificação dessa, como você falou, e como que a pessoa chega a esse entendimento? Se tem alguém aqui assistindo a gente assim, que fala, olha, ela nem sabe que está passando por isso. Sabe, ela tem ali, não consegue crescer mais, ou então ela acha que... Como que ela pode seguir para sair desse caminho que ela está? A gente faz, dentro do treinamento que a gente coloca, eu sempre trago um negócio chamado os estágios da liderança, que basicamente eu tenho que entender quais são os valores que eu tenho como pessoa que trabalha no âmbito jurídico. Aqui, ó, quando operacional, o meu valor está em fechar a venda. Se eu sou promovido a gestor agora, o meu valor estará onde? Normalmente ele leva isso com ele. O valor ainda está em fechar a venda. Então, toda vez que a empresa tem uma necessidade que não está batendo meta, esse cara aqui, ele desce para a função anterior, ele vai fechar a venda porque o valor dele está ali dentro. Então eu tenho que trabalhar os meus valores, eu tenho que trabalhar a minha gestão no tempo e as minhas habilidades. E esses 3 itens sendo trabalhados em cada etapa de mudança de gestão, faz com que a pessoa tenha melhores resultados. Então, um exemplo, um operacional que foi promovido a uma liderança que foi promovido a uma gestão que foi promovida a uma direção que agora é o dono, ou o dono que já fundou direto e agora tem um colaborador só, tem que fazer gestão sobre ele, o dono que já está com uma equipe de 10 pessoas e quer sair um pouquinho do operacional e ir para o tático, agora o dono que saiu do tático quer ir para o estratégico. Cada uma dessas etapas aqui, assim, eu tenho que sempre entender que a etapa de cima, ela tem valores diferentes, ela tem competências diferentes, ela tem uma gestão de tempo diferente. E se eu não souber qual que é o de cima, e especialmente o que eu tenho hoje, e só subir, vai acontecer o quê? Eu vou estar no andar de cima, insatisfeito, chateado, inoperante, improdutivo, e olhando toda hora querendo descer para o andar de baixo para poder resolver, ser o salvador da pátria. E aí onde há o problema, e onde há o caos existe e nasce aqui. Então seria aquela coisa assim, né? Acontece muito com um vendedor quando é promovido, talvez para um gerente, né? Ele é um excelente vendedor, mas ele não sabe ser um gerente, porque ele é vendedor. Então isso não muda essa chave na cabeça dele. O mesmo acho que a gente pode dizer para uma empresa, talvez menor, que ele contrata agora pessoas. Então se ele não vira a chave ali para ele entender que ele tem que fazer outras coisas agora, e às vezes não são coisas que ele não gosta de fazer, ou porque ele nunca fez, ou porque agora ele tem que fazer aquilo, né? Então seria que eu gostava muito de fazer isso, agora não tenho que fazer isso. Só que se ele não vira a chave para isso, então ele se sente preso ali, vamos dizer assim, né? Porque ele gosta daquilo. Mas aí que está o desafio da gestão da liderança. Eu não posso fazer o que eu gosto de fazer, eu tenho que fazer o que é preciso fazer, né? E é isso que eu percebo que falta em muitas pessoas. Até algumas que eu converso que assim, tem lanchonete, elas não tem aquela coisa, não, eu tenho que fazer, ou então uma forma delas ganhar mais dinheiro, não, tem que ampliar, tem que abrir uma outra loja, mas não pensam que
fazer uma gestão melhor pode ser o caminho para ela começar a sair disso. E tem, assim, mas você falou de algo muito específico, de treinamentos, a pessoa já tem que estar buscando isso, mas e uma pessoa que às vezes ela é ignorante nisso, que ela, olha, ela não sabe nem às vezes que ela sofre por um problema desse. Como que a gente pode abordar essa pessoa? Quem pode falar para ela, para que ela pelo menos desperte, olha, você já pensou nisso? Já entendeu que isso pode ser uma realidade para você? Quais seriam os caminhos, uma ferramenta que a gente pode pensar em, para trazer a ciência para ela que, olha, você pode estar passando por isso, isso pode acontecer com você. A pessoa que não tem noção e que não está buscando, a gente chama ela de inconsciente incompetente. Inconsciente, exatamente. O que essa pessoa é? É uma pessoa que, desculpa o palavreado, não é uma palavra ruim, é só uma classificação do sentido. Essa pessoa não sabe que ela tem um problema e ela não sabe que ela pode ter algo melhor. Ponto. Ela está bem onde ela está, pode estar faturando rios de dinheiro, faturando muito bem, super feliz com o faturamento que ela tem. Ela não percebe que ela tem um problema e ela não percebe que ela poderia ter uma situação melhor. Essa pessoa a gente chama de incompetente e consciente porque ela não tem esses dois parâmetros. Como que eu faço para atrair essa pessoa? Normalmente, essa pessoa que não conhece nada e ela nem sabe que ela tinha um problema, ou às vezes ela sabe que tem um problema, não sabe que existe solução, e eu tenho que trazer para ela uma promessa do que ela pode vivenciar no novo. Aí onde entra aquela questão de estratégia de marketing, o pessoal mostra uma visita que você poderia ter, mas isso funciona para quem? Para quem não conhece. A pessoa nem sabia que ela tinha um problema. É de fato assim, tô vivendo, mas como eu não sabia que tinha um problema? Pra mim era normal, todo mundo era assim, pra mim sempre era dessa forma. É aquela pessoa que tá lá no Instagram, por exemplo, rolando a tela, vendo um videozinho, aí a gente tem que impactar ela com uma coisa, olha, você sabia que isso pode acontecer com você e tal. A atração para essa pessoa é só fazer com que ela saiba que ela tem um problema ou que tem uma vida melhor à frente dela, que ela pode ter uma nova experiência se ela tiver um X ação, ponto. Essa é uma pessoa. Uma vez que essa pessoa é conscientizada, ela passa a ter noção de que ela pode ter algo mais, ou que, cara, aquilo não tá legal, aí já é pro segundo caminho, que é começar a trazer para ela conteúdos de fato que resolvam pequenas dificuldades ou tragam pequenas soluções pro dia a dia dela. São situações, é um caminhar, né? É uma trilha, é uma jornada. Mas essa pessoa que não tem nada, conhecimento nenhum, e não quer, inclusive se ela é convidada, ela fala, não preciso. Ela precisa de verdade assim ser impactada por um terceiro. A Bíblia fala, né, que Jesus ele não teve um resultado tão grande na sua própria área, no seu próprio lugar, no seu próprio início. Por quê? Porque ele era de casa. Talvez tinha que ter alguém de fora. Certo, se for o caminho, se você está, por exemplo, passando pelo seu pai, sua mãe, um parente, o seu sócio, e você percebe que ele deveria ter uma ação e não está tendo, traga outras pessoas para ter poder de trazer uma informação nova que ele vai ver. Pode ser a mesma que você trouxe, uma nova linguagem. É quando alguém fala, né? Ah, nossa. Isso. E lembrando, né, que a maior mudança que o outro possa ver é a sua própria mudança. Se você já tem consciência, muda você mesmo. Daqui a pouco você vai ver a sua esposa te seguindo, os seus filhos seguindo, o seu marido te seguindo, você vai ver. Mas muda, não muda real. Não fica vendendo, eu tô fazendo isso, tô ganhando aquilo, tô fazendo... Só muda. As pessoas seguem resultados. Porque na verdade é o ser da pessoa, né? Quando ela tem a visão clara do que onde ela quer chegar, e ela se torna aquilo lá que ela chegou, então ela pode falar aquilo com propriedade, né? E o exemplo ele arrasta, né? Quando você mostra, você chega num lugar que você não precisa fingir ser uma pessoa, que você realmente é aquela pessoa, e quando você é diferente de uma pessoa que ela mente, podem falar o que for, porque você sabe quem você é, isso acabou, não tem o que falar mais, né? Sim. Esse é um dos grandes segredos. Então aquele empresário, aquela pessoa que ela não sabe quem ela é, na verdade ela sofre uma crise de identidade, né? Porque às vezes ela se pode até pensar que ela tem um negócio. Eu já conversei com uma pessoa que ela tinha um negócio, ela não se considerava como uma empresária, ela fala, não sou empresário, não gosto desse termo empresário, então ela acabava meio que se sabotando, né? Porque ela tinha uma coisa, tinha uma função, mas ela não se achava naquilo, então a chance daquilo ir para frente ou daquilo crescer ia ser menor, porque ela não se via desse jeito, né? E aí, não tendo consciência, é a primeira etapa, né? Dar consciência para a pessoa, para que ela venha entender aí o que ela é, né? Na verdade, né? E esse é um desafio, né? É um desafio, mas é gostoso quando a gente aprende, né? Quando a pessoa ela entende isso e ela entra na jornada, não que ela mergulha ali, que ela entende o que ela precisa fazer para mudar, e ela percebe que essas pequenas atitudes dela criam já diferenças enormes. Aí é uma situação que é gostosa de ver, né? Sim. Você acompanha essa pessoa, vê que ela está mudando, vê que ela está transformando ali a empresa, o negócio dela e as pessoas ao redor dela.
Isso é a coisa que não tem como a gente falar de tão legal que é, né? E você tem visto um pouco disso também, né? Quantas pessoas você já atendeu aí no geral, nesse tempo todo, assim? Um número mais por cima mesmo, não precisa ser preciso, não. Ó, nós temos uma metrificação de 300 clientes que a gente atendeu, tá, durante esse período. E no individual, aí vou falar de one-on-one ali, estando com pessoas, contando com o meu time que acaba sendo gerido, feito também esse trabalho, em torno de umas 40 pessoas de impacto direto na vida individual. E aí, uma vez feito nessa vida, ela leva para a empresa. Tem hoje um amigo, que na época começou como um cliente, ele é do Paraná. E aí ele tem 3 negócios. Ele tem uma construtora, que ele acaba construindo em volta das represas que tem na região. E ele também tem uma empresa de maquinário e uma pedreira. Então ele faz os negócios completos. Eu comecei a atender ele no individual, hoje virou amigo. Mas o impacto que ele levou para a empresa dele eu não consigo mensurar. Então eu conto ele como uma pessoa, uma vida dessas 40 que eu falei. Pra você ver, às vezes uma ação bem feita, né, vale mais do que, sei lá, a pessoa ficar, às vezes, meses com ações erradas, né, anos com ações erradas ali acaba não levando para lugar nenhum, né. Bom, eu queria então, né, para a gente já finalizar aqui, agradecer muito a presença do Ícaro aqui, foi realmente espetacular, a gente aprendeu muita coisa, vimos muita coisa aí sobre vários insights que ele passou, né, sobre o que a gente acompanhou aí de cultura, foi essencial, foi incrível. Eu gostei muito de agradecer, Ícaro, você. E como que as pessoas acham você, a sua empresa? Ó, eu no LinkedIn é Ícaro Q, de Queiroz. Ícaro Q? Q de Queiroz. No Instagram é Sou Ícaro Queiroz e a empresa é @fitgestão. Tudo no Instagram? Instagram é @fitgestão e no Instagram o Ícaro é Sou Ícaro Queiroz. E no LinkedIn é procura Ícaro Queiroz que vai achar. Ícaro que vai achar, eu tô ali. Maravilha. Bom, para vocês acharem a gente aqui também, tem o nosso site, vrvision.com.br, ou então no Instagram, @vrvisionrealidade, e o meu, @t.capato. Não deixe de acompanhar esse episódio, como os outros também, nós temos em todas as plataformas, temos no YouTube, que você deve estar assistindo por aqui, no Spotify também com vídeo, no Deezer, no Apple Podcast e na Amazon Music também. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Não deixem de se inscrever no canal aqui do YouTube. Compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que esse episódio foi muito bacana. Muito obrigado para vocês e até mais. Valeu!